Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui na UFCG, em Campina Grande, na Paraíba, e atualmente eu estou no 6º período. Nesse canal eu trago vídeos de orientações, de dicas, de estratégias de estudo para o Enem e vestibulares baseado na minha experiência para conseguir a aprovação em medicina na Universidade Federal. E hoje, mais um vídeo aqui para o canal, justamente focado nesse novo processo de preparação agora para o Enem 2025. Então, eu já gravei um vídeo essa semana justamente sobre os estudantes que foram mal no Enem 2024 e têm o objetivo de se organizar melhor para uma nova preparação agora para o Enem 2025, com o objetivo de conseguir dessa vez a aprovação. Mas hoje o vídeo é uma continuação desse tema e é justamente sobre como se organizar, como se planejar e como estudar em 2025 para de fato ter muito mais qualidade e produtividade nesse processo de preparação e aí sim, ao fim do ano, ter a evolução necessária para conseguir o resultado que vocês desejam. Então, de forma geral, hoje eu vou abordar aqui 4 pontos principais. Um desses pontos, o primeiro, eu já abordei melhor no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição o link dele para vocês assistirem, mas de resto eu vou comentar de forma geral, baseado na minha experiência e na minha própria organização no ano da minha aprovação, antes de iniciar de fato os estudos, para vocês terem noção do que fazer nesse período agora de início em janeiro, de organização, de planejamento, de saída da nota, de saída do resultado do SISU e assim por diante. É um vídeo um pouco longo, mas eu vou abordar vários pontos importantes e essenciais para que vocês tenham noção agora, no início, para que no final vocês não se arrependam e não cometam erros importantes. Então, primeiro ponto, vou citar aqui 4 pontos. O primeiro é justamente a autoanálise e o autodiagnóstico. Eu comentei melhor no vídeo que eu citei, vou deixar aqui na descrição, mas basicamente, assim, a importância desse ponto é justamente você saber de que ponto você está partindo e qual o ponto que você quer chegar. Então é ter noção de onde você está saindo, de qual o seu contexto, de qual a sua base, de qual o seu domínio em relação ao próprio Enem, de qual foi o seu resultado anterior, tanto em acertos, como evolução, como em notas, como em TRI, como na redação e assim por diante. Ter noção desse ponto zero e ter noção de qual é a sua meta, quanto você precisa evoluir, quais são as áreas que você precisa melhorar, qual é o seu ponto fraco, qual é o seu ponto forte, enfim, quais áreas que você domina, em qual dia você é melhor, se você já tem um domínio de redação e assim por diante. Então, antes de tudo, antes de iniciar uma nova preparação, você tem que saber como está a sua condição. Então, não é interessante que você comece a estudar tudo do início, de forma aleatória, tentando focar em todas as áreas de forma igual, homogênea, e esqueça de focar nas suas dificuldades. Tem muita gente que ano passado terminou a preparação e não viu bem todos os assuntos de matemática, de natureza, mas viu bem todos os assuntos de humanas e linguagens. Tem muita gente que, por exemplo, tira 980, 960 na redação, mas não consegue passar de 30 acertos em natureza. Então você tem que saber justamente esse seu contexto para saber o que você precisa fazer de diferente esse ano para ter resultado. Então, faça essa autoanálise ou autodiagnóstico de maneira individualizada e personalizada. Saiba como foi o seu estudo realmente. E outra coisa, pegue a sua prova física do Enem 2024 e analise, veja os seus erros, veja os seus acertos, veja os seus chutes, veja os assuntos que você acertou, aqueles que você não dominava, veja as questões difíceis, médias e fáceis que você conseguiu acertar e assim por diante. Avalie tudo isso para aí sim você começar um novo ano de preparação baseado nessa análise individual da sua condição. Então o primeiro ponto é esse. Faça uma análise tanto do seu ano de estudo, das estratégias utilizadas, das estratégias de revisão que você utilizou ou mesmo que você não utilizou, da quantidade de aulas teóricas que você assistiu, do material didático que você utilizou e assim por diante. Depois dessa análise total, que você pode ver melhor no vídeo que eu vou deixar na descrição, aí sim a gente vai para o ponto inicial da organização para um novo ano. Você tem que ter noção dos materiais, do cronograma e da plataforma, ou dos cursinhos presenciais, das isoladas presenciais online que você vai utilizar. Então é essencial que agora você comece a justamente assistir aqueles vídeos ou procurar mesmo informações de outras pessoas que já passaram da sua cidade ou mesmo de cursinhos da sua cidade, que você pode procurar em qualquer rede social as informações ou mesmo ir lá presencialmente, para que você saiba o que você precisa adquirir durante esse ano de preparação para que faça diferença no seu estudo e no seu resultado futuro. Então esse é o momento exato de decidir, por exemplo,
Você está no terceiro ano do ensino médio, você tem a escola. A escola dá uma boa preparação, ela tem um material didático bom, ela tem professores de alta qualidade, tem um material de questões suficiente, vai oferecer simulados e assim por diante. Ou você precisa, por exemplo, estudar pela escola e ter uma plataforma online em casa para auxiliar nos estudos mais aprofundados. Você precisa, por exemplo, de uma isolada de matemática, de física, de natureza, no geral, biologia, química e física. Você precisa de uma isolada de redação, muito importante. Ou você consegue estudar redação sozinho e já tem um domínio e precisa só praticar. Você tem acesso à correção de redação? Então, todas essas perguntas você tem que analisar agora. Eu, por exemplo, no ano da minha aprovação, no ano de preparação, eu estudei pela escola, porque eu estava no terceiro ano do ensino médio, e eu assinei a prova total e também fiz uma isolada presencial aqui na minha cidade de matemática. Então, essa foi a minha base de estudos. No início do ano, entre os meses ali de janeiro a março, eu decidi seguir por esses 3 caminhos. Mas tem muita gente que, por exemplo, nessa época decide assinar várias isoladas online, ou mesmo uma plataforma geral como a prova total e estudar em casa, ou mesmo, por exemplo, estudar totalmente por um cursinho presencial. Como, por exemplo, existem várias mentorias e assessorias nas cidades que oferecem esse tipo de trabalho. Inclusive, eu vou trazer um vídeo mais específico aqui sobre essa diferença e essas escolhas e os pontos importantes a serem considerados na escolha entre um cursinho presencial e um cursinho online. Mas, de forma geral, é isso. Esse é o momento de você saber por onde você vai estudar. Então, depois de fazer a sua autoanálise e saber e decidir em que caminho seguir em relação a material, professores, isoladas e assim por diante, que você só vai saber quando souber as suas dificuldades principais, aí sim você já tem um ponto para começar bem a iniciar. Lembrando que, além de adquirir tudo isso, você tem que ter noção do cronograma de estudos. Não que você precise, por exemplo, de um cronograma totalmente fixo e definido agora no início do ano. Eu, por exemplo, fiz um estudo bem mais personalizado e bem mais adaptado a mim ao longo do ano do que dizer a vocês aqui que eu peguei um cronograma em janeiro e segui até o fim em novembro. Não fiz isso na minha preparação e também não segui um curso do A Prova Total que tem cronograma, por exemplo, mas já a matemática eu segui o cronograma da minha isolada. Então tenham noção disso. É necessário sim você ter um cronograma para que você saiba todos os assuntos que tem que cumprir e tenha a organização do que ver semanalmente. Não tem como você estudar aleatoriamente qualquer assunto sem, primeiro, sequência lógica, sem considerar o nível de dificuldade e a necessidade de você ir criando base e aprofundando, e também de forma desorganizada para no final faltar conteúdo. Então você tem que ter isso bem em mente. Se você assina uma isolada, você vai seguir o cronograma daquela isolada. Então, por exemplo, física, matemática, você já tem um cronograma específico e vai seguir a isolada. Pronto. Mas se você vai para um cursinho presencial, vai ter o cronograma do cursinho presencial. Claro que você pode adaptá-lo, pode ver os assuntos de forma mais rápida, pode trocar algumas ordens, mas o importante é que você tenha algum caminho a seguir. Você só não pode estudar de forma totalmente aleatória. Então, definidos esses 2 primeiros pontos, vem 2 questões interessantes que muita gente esquece. Então, lembrando sempre, só uma informação adicional, nessa discussão de plataforma, de cronograma, de cursinho, tenham em mente também o material de questões que vocês vão utilizar. Eu, por exemplo, eu tinha um material didático da minha escola, mas eu utilizei a prova total como banco de exercícios. Ao final do ano eu fiz mais de 7.500 questões por ele, desconsiderando matemática, porque eu estudava matemática pela minha isolada. E na minha isolada eu fiz mais de 4.000 questões só de matemática. Então, tenham noção onde vocês vão achar essas questões, porque não dá para, por exemplo, sair fazendo 10, 15, 20 questões só de cada assunto e pronto. Você tem que ter realmente um suporte ali de material para que você possa usar continuamente, tanto para estudo como para revisão. Então, sempre lembre de incluir como um dos fatores importantes o banco de exercícios na escolha de uma plataforma ou de uma isolada, ou mesmo de um cursinho com material didático. Por fim, vamos para os 2 últimos pontos. Primeiro, eu queria falar com vocês sobre simulados e provas antigas e, por fim, sobre revisão. Primeiro, simulados e provas antigas. É interessante que, a depender do seu contexto, você agora, em janeiro, tenha um planejamento do que você vai fazer ao longo do ano em relação a simulado e a prova antiga. Dando um exemplo para vocês, por exemplo, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, a minha escola oferecia, por exemplo, no terceiro ano, cerca de 14 simulados, 14, 15 simulados. Então, eu já tinha ali o cronograma de simulados, simulado evolucional, simulado SOMOS, que era contratado pela minha escola. E tinha um simulado
dos próprios professores da escola. Pronto, 15 simulados. E aí, o que eu vou fazer além disso? Aí, eu montei uma planilha de simulados, que eu também vou trazer um vídeo futuro sobre isso, mas já tem vídeo aqui no canal, se você quiser procurar. Eu posso até deixar também nos comentários ou na descrição. Mas é importante que você tenha noção agora da seguinte questão. Tenho tantos simulados, por exemplo, na minha plataforma, no meu cursinho, na minha assessoria. Eu vou fazer os simulados, por exemplo, do SAIS, do Bernoulli, do Poliedro, do Somos, do Evolucional, sabe? Então, quais simulados eu pretendo fazer? De quais bancas? Quantos simulados eu pretendo fazer? Eu vou fazer semanalmente, quinzenalmente, eu vou começar agora aos poucos e depois vou intensificar. E outra coisa, onde eu vou incluir as minhas provas antigas? Claro que você que está assistindo esse vídeo, pode ser que você já tenha resolvido. Tem muita gente que, por exemplo, estuda há vários anos e já fez várias vezes as provas antigas. Mas, por exemplo, no ano da minha aprovação, eu tinha do Enem 2014 para o Enem 2020 para fazer, todas. Tanto a edição regular como a edição PPL. Então, tipo assim, eu coloquei isso numa planilha e eu tinha que cumprir todas essas provas antigas. Então, tenham noção disso. Eu vou fazer um vídeo sobre quando iniciar essas provas, como organizá-las, qual sequência fazer depois. Mas tenham noção que, primeiro, isso precisa fazer parte da preparação. Não tem como passar em curso concorrido se você não quer fazer prova antiga do Enem. Tem que fazer. E outra, tem que fazer simulado também. Não adianta só fazer prova antiga e esquecer de simulados que são muito bem elaborados com questões inéditas e que todo mundo faz. Então, tenham noção disso. Quando foi no início da minha preparação, eu sabia os simulados da escola que eu ia fazer e eu coloquei tipo mais 15 simulados numa planilha e coloquei as provas antigas. E no final eu fiz mais de 50. Eu evoluí muito mais do que esses números que eu organizei no início do ano. Então, antes de começar aí, claro que outra coisa, não precisa começar a fazer o simulado agora em janeiro, a prova antiga agora em janeiro, mas você precisa ter em mente do que você vai fazer durante o ano. Não adianta, por exemplo, ir levando, aí quando falta 3 meses você diz, eita, vou começar aqui as provas antigas, vou começar a fazer simulados do SAIS agora. Você tem que ter um planejamento e uma organização prévia, certo? Então, esse ponto é essencial. E outra coisa, fazer sem corrigir é loucura. Se você ficar fazendo as provas, ignorando os seus erros, corrigindo só para ver quanto acerta, e ignorando lá, pegar a prova, abrir, ver os conteúdos que está errando, corrigir, entender as questões que errou, aí você vai estar desperdiçando o que é o simulado e o que é a prova antiga. Então, assim, vou trazer um vídeo também sobre isso, caderno de erros esse ano, mas já tem vídeo aqui no canal, mas tenha noção que questão e simulado sem correção não tem utilidade. Então, tem que fazer parte e você tem que começar a ver agora como você vai corrigir essas provas ao longo do ano e também fazer isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para ter evolução, certo? E por último, um dos pontos mais importantes que está totalmente relacionado é, por fim, a questão da revisão. Então, isso era uma dificuldade minha. Eu mesmo, durante o meu ano, eu, assim, pequei muito em revisão, mas mesmo assim eu consegui a aprovação. Mas hoje eu vejo várias estratégias que existem, que realmente têm utilidade. Eu posso trazer um vídeo mais aprofundado sobre como revisar, mas você precisa pensar agora em algumas estratégias para aplicar durante o ano, para saber o que fazer em relação à revisão. Uma coisa que eu gostava muito em matemática, por exemplo, era realizar ciclos de revisão. Então, depois de estudar, por exemplo, uns 4 conteúdos, eu começava a fazer uma lista de exercícios de 15 questões do primeiro assunto que eu vi e ia assim, alternando. Então, por exemplo, eu vi 4 assuntos. Aí, na 4ª semana, eu fazia a lista de exercícios do assunto 1. Na outra semana, do assunto 2. Na outra semana, do assunto 3. E assim por diante. Um assunto novo, uma revisão. Um assunto novo, uma revisão. E aí, depois você pode incluir listas que contêm vários dos assuntos que você já viu. Você, fazendo simulado e prova antiga, você já está revisando vários conteúdos que você já viu. Ainda mais quando você corrige os seus erros e retoma os assuntos que está errando. E outra, tem também estratégias de autoexplicação, de voltar em alguns assuntos. Assistir aulas teóricas rápidas para revisar alguns conceitos teóricos. Tem também a estratégia dos flashcards. Na época eu não conhecia, mas hoje eu utilizo o Anki na universidade, no curso de medicina. E tem muita gente mesmo que produz conteúdo de Anki para o Enem. Então existem flashcards que você pode fazer nesse aplicativo do Anki, que você faz perguntas a si mesmo e responde. E isso é uma revisão muito eficiente. Ainda mais quando você coloca os erros dos simulados e provas antigas nesse Anki, para você ficar retomando. Então você pode colocar conceitos, perguntas e ficar respondendo com a resposta ali teórica para você retomar
essas perguntas de forma ativa. Então, eu já falei de ciclo de revisão com lista de exercícios, lista de exercício global, simulado, prova antiga, simulado isolado com correção dos erros, flashcards, autoexplicação com materiais teóricos rápidos, aulas teóricas resumo, que são curtas e com alguns retoques teóricos só. Então, todas essas estratégias de revisão você deve tentar pensar e organizar agora para aplicar semanalmente durante o seu ano de preparação. Você sempre tem que ver os assuntos novos, mas você tem que ficar retomando aqueles assuntos antigos para não chegar no final do ano pecando nesses assuntos iniciais, esquecendo esses assuntos, esquecendo o domínio que você tinha deles. Então, se você aplicar esses 4 pontos agora no início de 2025, com certeza você terá uma preparação muito mais eficiente. Então, autoanálise para, de fato, basear todo o resto da sua preparação, organizar aí plataforma, cronograma, material que vai seguir, banco de exercícios. Por fim, simulado e prova antiga, organiza o que você vai fazer esse ano dessa parte. E por fim, revisão. Se você aliar esses 4 pontos com algumas particularidades em cada um deles e também adaptando de acordo com a sua condição e para cada disciplina, aí sim você pode ter uma preparação muito mais efetiva para o Enem 2025. Então, para finalizar, vou fazer outros vídeos para lançar para vocês seguindo essa mesma linha de ajuda no início da preparação. Para quem quiser conhecer, eu tenho um tour pelo Aprova Total e eu tenho o cupom MEDMORAES 10% de desconto. Vocês podem conferir a plataforma, que é uma ótima opção com custo-benefício. E no mais, deixem um like, se inscrevam no canal e qualquer coisa, só colocar nos comentários que eu respondo as dúvidas. É isso, pessoal. Valeu!